Capítulo 67. Brujinag, pela primeira e única vez em toda a história de Nova Éter, tremeu. Foi no momento em que gigantes, que se preparavam para descer e reforçar companheiros no campo de batalha das Terras Mortas, que descobriram que sua própria capital já iria começar a merecer a mesma alcunha. Monumentos e construções milenares de centenas de metros de Lorburgrud se despedaçaram quando o poder destrutivo de 1.500 fadas tomou por assalto a capital do reino gigante, lembrando a fúria de um agricultor que destrói um formigueiro que acabou com sua colheita. Gigantes gritaram e, na maioria das vezes, não eram gritos de guerra, mas de desespero. Eram gritos que não eram de costume, gritos que causavam naquele povo um arrepio muito maior do que deveriam, não porque não fossem justificados, mas porque simplesmente não eram conhecidos de uma cultura acostumada a provocá-los. Fadas com varas acesas de guerra perfuravam crânios, desviavam-se de ataques controlando dragonesas nascidas do ventre do mais poderoso dragão de éter do mundo, a dragonesa Tiamat. Zuniam como insetos gigantes, que sabiam bem o que buscavam. No centro de uma praça de bancos, monumentos e estátuas de 6 metros, fadas em dragonesas passaram em rasantes, que ergueram poeira, viraram os bancos e destruíram monumentos. Um soldado gigante tentou usar um martelo de guerra e acertou 2 fadas amazonas em voo, antes que uma vara de guerra lhe arrancasse um olho. 2 fadas amazonas explodiram a vidraça de um palacete de 3 andares, cortaram gigantes no caminho e explodiram novamente as vidraças do outro lado quando saíram. Dragonesas mastigaram gigantes, feito imensas cobras engolindo humanos. No centro de Lorburgrud, uma tropa de choque responsável pela ordem na grande capital se posicionou com escudos de mãos, em formato octogonal, esperando o conflito, e fadas amazonas moldaram a energia de pequenas varas de guerra em forma de espadas, cortando como manteiga o metal e os braços que deveriam ser protegidos. Em outro ponto, varas de guerra foram transmutadas em grandes marretas, apenas para que telhados de grandes tabernas fossem destruídos na passagem em voo. Algumas entraram por paredes de estalagens, destruindo blocos de concreto reforçados. Outras rasparam lâminas em forma de energia por vitrais de igrejas, simplesmente para destruir ídolos de semideuses esquecidos que não deveriam ser cultuados. Uma estátua de bronze de 90 metros, com o corpo de rei Blooderbor, em posição magnânima, teve a cabeça bruscamente arrancada pela princesa élfica Livit, erguida e arremessada em pleno centro comercial de Lorburgrud, como mostra do real poder do Novo Mundo. Lirat, a irmã da princesa, desfilou pelos céus exibindo um brasão de Brujinag ardendo em chamas. O maior alvo, contudo, não eram estalagens, nem monumentos, nem tabernas, nem igrejas, nem estátuas. O grande alvo estava ao fundo, e onde não apenas fadas amazonas como elfos crescidos, sedentos por morte, voavam em grifos poderosos, o grande símbolo de Lorburgrud, a morada de Blooderbor, o cativeiro da criança humana que iniciara a Guerra do Mundo. O imponente palácio ímpico. Soldados de elite de 5 metros de altura se posicionaram em formação esperando o choque. A visão não apenas das fadas de guerra em voo, mas daqueles malditos elfos crescidos, parrudos e demoníacos se aproximando em velocidade crescente com caninos pontiagudos, iria fazer humanos correr. Humanos, talvez. Gigantes, não. Os grifos estavam a poucos metros do encontro com os soldados em formação. Rei Peter Pendragon apertou o mecanismo que segurava e concentrava os grossos anéis metálicos que prendiam as outras pontas no pescoço de suas crias. Puxou, girou e então os puxou violentamente mais uma vez. O resultado foi que as correntes nos pescoços dos elfos crescidos se soltaram, e a guarda real gigante conheceu uma parte de Aramis em Nova Éter. Brujinag é páreo para qualquer nação. Os 6 elfos animalescos saltaram como lobos no meio daqueles gigantes assustados. Quase todos os imensos soldados já haviam batalhado, e se ali estavam é porque, o mais importante, haviam sobrevivido.
contra as elfas amazonas em outras épocas. Já haviam visto o elfo-rei caminhar por um campo de batalha, impedido de voar, mas nunca haviam visto o que era enfrentar uma pequena tropa de elfos, muito mais próximos de bichos do que de seres racionais. Nenhum exército é capaz de galgar os céus com facilidade, e fileiras de soldados unidas não possuem a força de um único soldado desta nação. Os 6 perdidos rosnavam, cravavam garras em olhos, perfuravam pescoços, com caninos e devoravam os pedaços de carne que vinham com eles. Giravam e pulavam e empurravam, e a força que vinha de dentro do que quer que tivessem passado a ser era descomunal, suprema a ponto de igualar uma força gigante. Fadas amazonas e suas dragonesas reforçavam o embate, girando a energia de varas de guerra transmutadas em chicotes, maças, espadas, martelos, lanças e tudo mais o que a mente de uma fada de guerra pudesse dar forma, e com que ela pudesse se sentir bem para matar. Grifos que não tinham mais elfos nas costas saltavam sobre gigantes caídos e lhes devoravam pedaços, satisfeitos como em um imenso e macabro banquete. Ainda montados em seus grifos, porém, a Axel Branford e Rei Peter Pendragon invadiram o palácio hípico, ao lado de elfas amazonas furiosas, destruindo portas de madeira grossa, obras de arte históricas da cultura gigante, e servos que tentavam lhes bloquear os caminhos. Nas mãos de Rei Peter Pendragon, a imensa espada mística de 2 mãos cortava cabeças de gigantes, enquanto o elfo-rei mantinha os olhos acesos e os caninos à mostra, emitindo grunhidos que nem mesmo os homens saberiam repetir em batalha. Enquanto avançavam, ainda escutava os gritos da guarda real sendo morta por elfos crescidos, seus grifos famintos e suas fadas eufóricas. E foi quando os grifos começaram a galgar escadas em que a criança humana poderia brincar de corda, e foi quando gigantes conhecidos por nunca recuar temeram continuar a enfrentar elfos crescidos sanguinários e ser mortos por fadas amazonas em frenesi de batalha, que os 2 momentos mais dramáticos daquela invasão aconteceram. Primeiro foi a Axel Branford, invadindo corredores montado na assustadora criatura fantástica e afastando os servos reais e os soldados gigantes, comuns à simples visão. A Axel se dirigiu com outras fadas amazonas ao redor na direção dos quartos reais. Rei Peter Pendragon, porém, não foi com eles. Eles passaram pelo quarto do rei e testemunharam uma rainha de 4 metros de altura chorando como uma criança, acuada em um canto abraçada a joias que valiam fortunas. Naquele reino e seriam incalculáveis em reinos abaixo. Uma rainha em desespero sem seu rei. Avançaram para os próximos quartos e enfim encontraram o que haviam ido buscar. O pequeno Jack Springs, de 5 anos, assustado e com lágrimas nos olhos diante da mãe Mary Barton, a mesma mulher que segurava uma faca à frente do pescoço da criança. "Não se aproxime dele, não dele", disse a voz trêmula da mãe. Ao fundo na sala havia ainda Idi Ansi, a temida mãe gorda. Usava o vestido maltrapilho que poderia cobrir crianças e agitava chocalhos com penas e pedaços de pele. "Mataria seu próprio filho, Mary Barton?" perguntou a voz conciliadora de Axel. "Se fosse para vocês não o terem." A criança continuava a chorar. A mãe gorda começou a fazer caretas e amaldiçoar a Axel na língua alta, e a voz começou a ficar estridente, o suficiente para irritar. "Alguém calhe a boca dessa maldita bruxa." Elfas amazonas rapidamente acataram a ordem do príncipe. Não a mataram, mas fizeram com que a bruxa gorda o desejasse. E no fim de tudo, caso mãe gorda esteja errada, ela própria sabe que eu mesmo irei cortar sua cabeça. A Axel, entretanto, tinha outra preocupação, por trás de gritos de espancamento da velha bruxa. "Jack, eu vim levá-lo para seu pai." A expressão do menino por um momento travou, e o mundo, se sua mãe não estivesse com uma faca lhe roçando a garganta, teria passado a ser bom.
Não, você não vai levá-lo. Eu fui escolhida para trazer o Avatar. Não, você não foi. Mary Barton emanou uma expressão de terror imediata, talvez porque aquela possibilidade jamais pudesse ser aceita, talvez pela expressão contundente de Axel Branford. Você não irá me confundir, príncipe. A voz trêmula gaguejava. Este é meu filho. Ele é o novo Cristo. Peter Pendragon foi até o conselho, e mesmo você não é estúpida o suficiente para negar o poder do Pendragon. Eles acionaram os círculos, e o Pendragon mais uma vez falou com dragões de éter. O som daquelas palavras tremia, a lâmina também. Eles ratificaram que a escolhida para a vinda do Avatar possuirá sinais, possuirá chagas do Cristo queimado na fogueira, chagas que você não tem. Os dentes da mulher começaram a tremer por estresse, os olhos arregalados da pessoa em choque. Ele agora sabe onde o Avatar irá nascer, Mary Barton, e não foi você a escolhida. Não, seu maldito! Ela gritou, apontando a faca para Axel. Este menino é Merlin Ambrosius de Avalon, e eu sou a escolhida que... Não, disse Axel com um sorriso nos lábios, de quem sabia que o mundo já era dele. Você não é. A vidraça do quarto explodiu, com um que ai de semideuses. A descente cruzou o salão em velocidade sobrenatural, arrancando a faca trêmula esticada na direção do príncipe. Tuane, a águia-dragão, girou pelo palacete, com a arma no bico, e quando a arremessou longe, o menino de 5 anos já havia corrido para os braços de Axel Branford. Não, você está mentindo, é mentira, tem de ser mentira. Dizia a voz de uma mulher rendida e estirada no chão, em uma cena dividida entre a vergonha e a pena. Tem de ser mentira. Este é apenas o menino humano que está no lugar errado. Disse um príncipe com uma criança nos braços, abraçado a ele como o salvador do mundo. Este é apenas um menino curioso e inocente que foi além de onde deveria. Este é apenas um arzalino que está voltando para casa. E toda uma nação retornaria com ele. Rei Peter Pendragon abandonara seu grifo devorando guardas de Rei Blunderbor, enquanto se posicionava na sacada mais alta do Palácio Ímpico. Estavam a muitos, e muitos, e muitos, e coloque ainda muitos, metros de altura. Havia um vão enorme entre eles, e Blunderbor, com seus imensos 6 metros, estava um nível acima em um compartimento arredondado, o cômodo mais alto de todo o palácio, onde diziam que guardava seus troféus de guerra mais preciosos. O local pelo qual Peter Pendragon cresceu elfos e ao qual batalhou para chegar. Me entregue, disse o Pendragon em Erdin. Blunderbor entendeu o sentido da frase, mas se recusou. Me entregue. No salão atrás do rei gigante havia relíquias que contavam a história do mundo. No entanto, havia apenas um embrulho em suas mãos, do tamanho de uma estátua humana, do tamanho de um corpo humano. De onde vem esse receio mais forte do que o desejo de ir buscar um rei que lhe deve a vida, ou que lhe é seu por direito? Do tamanho de um cadáver humano. Poderia digladiar e decidir quem de nós viveria hoje, elfo-rei. Disse o rei gigante com a voz monumental. Mas não farei isso. O que quero que veja hoje é apenas que toda sua jornada e toda sua petulância de vir até aqui foi em vão. Eu quero que veja que este troféu nunca foi e nunca será seu. Eu quero que você veja essa imagem antes de tentar dormir. Eu quero que veja que você fracassou. Eu sou o príncipe do reino que está neste momento lutando contra a mesma raça que mantém o corpo da mulher que você diz amar como um troféu. O corpo morto que estava no roto nas mãos do rei gigante foi descoberto e o coração de um selvagem Peter Pendragon doeu.
O elfo-rei bradou em fúria. E você acha que isso não me atormenta todos os dias, seu maldito atrevido desgraçado? Nas mãos de Blunderbor, o corpo embalsamado de Wendy Darling. Rei Blunderbor, na sacada mais alta do palácio ímpico, arremessou o corpo que estava em suas mãos na direção do vão entre o gigante e o elfo crescido, que não podia mais voar. Elfas amazonas podem voar se quiserem? O instinto animal de Peter Pendragon assumiu o controle e, rosnando como um bicho, o Senhor dos Dragões correu. Correu como um elfo preparado para a guerra, correu como um homem amadurecido para o mundo, correu como uma criança assustada com o titubear da inocência. Nós somos instrumentos de guerra. Não é possível coabitar em um mesmo corpo guerreiro tanto a fúria necessária para a guerra quanto a pureza necessária para a flutuação. O elfo iria assistir ao corpo do único amor de uma vida eterna espatifar-se diante de uma queda que ele não poderia mais impedir, pois não era mais puro o suficiente. Não? E foi quando uma força se apossou de um corpo bruto e de uma mente de guerra, em um instante, que poderia mudar a energia do mundo, e trouxe à tona de volta não o ímpeto do crescido que vive a vida como se fosse o último dia, mas o da criança que vive cada dia como se fosse o primeiro. Acaso acredita que seria? Um sentimento que não trazia o desespero do fim, mas o fascínio do início. Sua cultura me ensina a cada dia que nada é impossível em terras como estas. O elfo-rei correu e gritou a cada passada. Os gritos não distinguiram se eram de choro ou de dor, se eram de um homem ou de uma criança. Eu não estava vivo para ver esses tempos de guerra passadas, mas conheço a complexidade que existe nos sentimentos humanos e os temores que correm no coração da minha raça. Se eram de uma criança guerreira ou de um adulto inocente. Somos apegados realmente aos nossos próximos, apegados a ponto de temer por eles e a ponto de temermos morrer e deixá-los. A dor começou primeiro pelo coração e então se espalhou pelo resto do corpo, como se viajasse através do sangue. Para nós, um amor materno, ou um amor fraterno, ou um amor romântico, não é algo que enxergamos como mera responsabilidade. Aquilo começou a pulsar a cada passada, a cada conflito que se dividia entre o empenho e o desespero, entre a loucura e a fé. E continuou a se espalhar, e se espalhar. Tudo aconteceu em frações de segundo, mas o mundo pareceu correr tão devagar naquele momento que cada fração desse segundo era valiosa demais para ser perdida. É algo que dá sentido à nossa existência. Foi o momento em que o elfo-rei, o primeiro elfo crescido do mundo, gritou uma última vez quando todo aquele sentimento começou a se alojar no mundo que carregava nas costas, e enfim o motivo daquele grito foi reconhecido. O grito era por amor. Talvez a única coisa que dê sentido à nossa existência. No momento em que as costas do Senhor dos Dragões começaram a ser cortadas por dentro, ele só conseguia enxergar o sentimento que pulsava por uma mulher, e apenas semideuses podem dizer o que foi que aconteceu quando as costas foram rasgadas, a camisa foi destruída e as asas de dragões, retraídas, que lembravam seres superiores, nasceram do coração para as costas de Peter Pendragon, no instante em que o elfo saltou em sacrifício para o vão da morte, simplesmente com o intuito puro de agarrar o corpo de Wendy Darling, sem que o resto da vida ou da morte tivesse maior importância, e a linha que ligasse a vida e a morte não fosse mais tão tênue, nem distante da energia de amor que corre ao longo dos círculos de vida de todo ser vivo. Raças diferentes tendem a trocar culturas. O tempo parou e pareceu caminhar na mesma velocidade lenta que correm os melhores momentos do mundo, quando os amantes, tanto o que estava vivo quanto o que já não estava mais,
encontraram-se de maneira sublime. O elfo agarrou o corpo humano que caía, feito um homem que ergue uma mulher no colo, e aquele momento não se mostrava um momento de rancor, ou de inocência, ou de loucura, ou de desespero, ou de qualquer outro sentimento puro ou destrutivo. Foi apenas um momento de sentimentos plenos, de sentimentos intensos, sentimentos manifestados pela vontade e iluminados pela fé. Aqui tudo está ligado a ser capaz de voar ou não, não é? Um rei gigante se sentiu pequeno quando percebeu que fora derrotado, em todos os sentidos da guerra, por um ser vivo que, não importasse a idade ou tamanho, sempre fora maior do que ele. Aqui tudo está ligado ao que se está destinado e o quão pura sua vibração se mantém. Peter Pendragon olhou para o couro embalsamado de sua Wendy nas mãos e se esqueceu de que o resto do mundo, ao contrário de seu coração, ainda estava em guerra. Qual mulher não gostaria de mexer com um homem a ponto de ele mover uma guerra por ela? E foi assim que o elfo crescido, com lágrimas de crianças nos olhos, voou.